O amor, a beleza, a natureza, o clássico. Esses são alguns dos temas do arcadismo. E, por consequência, o tema do livro de hoje, Marília de Dirceu, uma das leituras obrigatórias da FUVEST. Eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao meu canal. Marília de Dirceu se encontra no contexto do arcadismo. Essa é uma escola literária que surge na Europa, principalmente influenciada pelas ideias do Iluminismo e da Revolução Francesa. O princípio de racionalidade, liberdade, de igualdade, toda aquela ideia do ideal francês. Além disso, é uma escola literária que volta os olhos para a beleza da Grécia Antiga, da beleza clássica, da Roma Antiga, a mitologia. E é dentro desse contexto que vai surgir também aqui no Brasil o arcadismo, do qual Tomás Antônio Gonzaga, autor de Marília de Dirceu, é um dos principais exemplos. Antes de entrar no Tomás Antônio Gonzaga e na obra em si, tem algumas questões do arcadismo que precisam estar bem claras. Por exemplo, um dos lemas deles era o Fugere Urbem, que em latim significa essa fuga da cidade, ou o locus ameno, que era um local ameno para onde o poeta deveria se dirigir. Tudo isso para dizer que tem um clima bucólico, do campo, a ideia pastoril, desse pastor que vive ali cuidando do seu rebanho e é apaixonado pela sua amada, idealizada, assim como eram as musas gregas, por exemplo. Um dos principais autores do arcadismo em Portugal é Boccaccio, mas a gente não vai falar tanto assim dele, só um exemplo para vocês. E a gente vai vir agora para o Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem o contexto histórico da Inconfidência Mineira, um movimento separatista ali na região das Minas Gerais que estava sendo muito explorado por conta da extração de ouro por parte de Portugal. Dentro desse contexto, a gente pode citar 4 autores principais. O próprio Tomás Antônio Gonzaga, que além de Marília de Dirceu, escreveu cartas chilenas. O Cláudio Manuel da Costa, o Basílio da Gama e o Santa Rita Durão, que escreveu Caramuru. No caso do arcadismo, os poetas nem sempre assinavam com seu próprio nome, pelo contrário, eles criavam codinomes ou pseudônimos. No caso do Tomás Antônio Gonzaga, ele se torna então Dirceu. E a sua amada Maria Doroteia se torna Marília. E é por isso que a gente tem o livro Marília de Dirceu. Apesar das nuances que eu vou trazer aqui do livro se relacionar com essa questão clássica, é importante a gente perceber que tem um tom quase autobiográfico. O Tomás Antônio Gonzaga vai falar muito desse amor. Então, quem era Tomás Antônio Gonzaga e Maria Doroteia? O Tomás Antônio Gonzaga era um juiz ali da região das Minas Gerais, de Vila Rica, hoje Ouro Preto, que se apaixona por uma adolescente, Maria Doroteia, e fica noivo dessa jovem. Mas por uma série de fatores, incluindo a prisão dele depois da delação da Inconfidência Mineira, ele se afasta dessa jovem e é ali, nesse cárcere, que ele vai escrever os seus poemas dedicados à sua musa. São várias etapas, na verdade, dos poemas. A obra completa acontece ali na prisão. E a gente vai percebendo 2 tons nessas obras, tanto a paixão quanto a melancolia da saudade. É importante a gente também lembrar que nessa época ainda não existiam os romances. Ainda não era uma escrita como a que a gente vê do romantismo ou do realismo de Machado, José de Alencar, enfim. Esses autores que viveram no romantismo, no realismo ou na transição já começaram a escrever os seus romances, que é uma invenção do romantismo. Por isso o nome de um livro, como a gente pega hoje, ser romance. Nessa época, a escrita era em forma de poesia. Então, a Ilíada, a Odisseia, ou mesmo Camões com os Lusíadas, serviam de inspirações para esses poetas. Além disso, a lira era o principal instrumento para acompanhar e dar esse tom necessário para a obra do arcadismo. Entrando mais profundamente, então, na obra Marília de Dirceu, ela é separada em várias liras, por isso eu citei o instrumento. E a lira vai falar sobre o amor desses pastores. Durante a obra, o eu lírico vai falando sobre o que ele sente pela pastora Marília, fala sobre as suas expectativas futuras e os planos que eles têm juntos. A primeira parte da obra tem um foco muito maior na exaltação da beleza dessa jovem amada. E tem um traço importante na descrição da Marília.
A Maria Doroteia tinha os cabelos pretos. Então, em alguns momentos da obra, o Tomás Antônio Gonzaga vai descrevê-la com esses cabelos pretos da Maria Doroteia. Mas a gente está falando de uma tradição clássica, onde o cabelo cor de trigo era extremamente importante para a composição. Então, em alguns momentos, ele vai oscilar e colocar a musa dele como tendo os cabelos cor de trigo e não os cabelos negros, que eram da Maria Doroteia. Assim como acontece a exaltação da amada, a gente tem também a exaltação da natureza, que eu falei no começo. A ideia de encontrar esse campo, este lugar fora da cidade, que deve ser adorado e admirado. Eu vou ler então agora um trechinho da Lira 1 dessa primeira parte. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitarão o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto estrela que não seja minha. Desculpa, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Esse aqui é só um pedacinho para vocês poderem ter uma noção até dessa mudança de tom. Porque uma coisa é a gente falar do arcadismo e tudo isso que eu citei até agora. Outra coisa é perceber que o Tomás Antônio Gonzaga era um juiz. Então, nessa época, era um cargo ainda mais relevante do que hoje em dia. Então, é importante a gente também olhar para isso e perceber que ele já começa falando: não sou algum vaqueiro. Quer dizer, não sou qualquer pessoa. Você me amar também é algo bom e positivo. Na segunda parte, ele já vai mudando um pouquinho o tom. E aí já começa a aparecer o tom da solidão, da prisão. Então eu vou ler a Lira 2 da parte 2 para vocês. Esprema a vil calúnia, muito embora, entre as mãos denegridas e insolentes os venenos das plantas e as bravas serpentes. Chovam raios e raios no meu rosto. Não hás de ver, Marília, o modo escrito, o modo perturbado que infunde o vil delito. Podem muito as fúrias infernais que Pluto move, mas pode mais que todas um dedo só de Jove. Este Deus converteu em flor mimosa, a quem seu nome derão a Narciso. Fez de muitos os astros que ainda o céu diviso. Aqui já começa a ter esse tom que eu falei, já não é tão lindo e maravilhoso. E aqui tem citações a algumas referências mitológicas. Então ele vai falar de Narciso, ele vai falar de Pluto, que são seres da mitologia greco-romana. Tudo isso vai se intensificar ainda mais na terceira e última parte, em que vai falar também sobre o exílio, porque o Tomás Antônio Gonzaga, quando sai da prisão, é exilado em África. Eu vou ler então para vocês a Lira 9 dessa parte 3, um pedacinho dela. Essa é uma das poucas que tem um título, a 9 e a 10. E aí a 10 se chama Canção e a 9, que eu vou ler agora, A Uma Despedida. Chegou-se o dia mais triste, que o dia da morte feia. Cai do trono de Sé, do trono dos braços teus. Ah, não posso, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Ímpio fado, que não pôde os doces laços quebrar-me, por vingança quer levar-me distante dos olhos teus. Ah, não posso, não posso dizer-te, meu bem, adeus. E aí esses dois versos que ele vai repetindo de não poder dizer adeus à sua amada, de querer ficar ali com ela. A gente percebe então, até pela diferença nas datas de publicação, né? A primeira parte é de 1792
A segunda parte de 1799 e a terceira parte foi publicada em 1812. A gente vai percebendo essa diferença de tom e a diferença dos momentos que ele vai vivendo. A gente não pode deixar de lado a importância de Marília de Dirceu na literatura brasileira. Ela é uma das mais importantes obras do movimento Arcade, que traz características do que vai ser o romantismo. Então, muito do que a gente tem no romantismo bebeu também dessa fonte do arcadismo, mas querendo romper com a questão da volta para o classicismo e tudo isso. É claro que aqui eu trouxe, assim, síntese da síntese, do resumo sobre a obra. Daria para fazer uma análise de cada uma das liras, foi o que eu falei numa mensagem do Fernando Pessoa. Mas a minha ideia é poder sempre trazer para vocês um panorama geral do contexto histórico de criação e publicação da obra, para poder ajudar quem estiver fazendo vestibular ou quem simplesmente tem curiosidade sobre isso. Então já me conta aqui o que vocês acham de Marília de Dirceu, se já leram, não leram, se é difícil, porque a versão que eu tenho, por exemplo, aqui no Kindle é com a escrita original, que é um português arcaico. Então me contam o que vocês acham da obra e do fato dela ser uma leitura do vestibular. Além disso, eu queria deixar uma curiosidade para vocês. Pelo que eu fui pesquisar e estava lendo, a cidade de Marília, no interior de São Paulo, tem esse nome exatamente em homenagem a Marília de Dirceu, ou a Maria Doroteia. Então, além do comentário, já deixa também um like no vídeo, que ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal, o canal tá começando a crescer bem devagarzinho. E se inscreve aqui é muito importante. Manda para um amigo, compartilha. Sabe alguém que vai prestar vestibular? Manda. Não é uma aula, mas a ideia é ajudar um pouquinho. Depois de se inscrever, ativa o sininho. Tem vídeo 3 vezes por semana. Toda segunda, quarta e sábado. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!